Bom, povo, eu tô meio perdido nas coisas que estão acontecendo, mas eu vi muita gente falando comigo a respeito de eu teria atacado o Bruno do Terrorizando. Ele tá fazendo um vídeo, né, ó, por favor, parem de me atacar. E aí eu tô... O que que tá acontecendo? O que que tá rolando? Eu tô meio perdido, eu tô sem saber o que tá acontecendo. Então, vamos ver o que tá rolando aqui. Então vai ser meio que react, então vou conversar e ver o que que tá rolando. Antes nós vimos, deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino. Pra vocês não perderem nada acontecendo aqui, são vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Ah, e deixa eu falar outra coisa pra vocês também. Tem poucas novidades do capítulo 4 de Pop Playtime, mas saiu pra todos os consoles, só avisando vocês. Saiu pra todos os consoles e saiu também pra celular, menos ainda pra Android, que é o celular que eu tenho pra Android. E infelizmente é também o que a maioria tem. Eu sei que você que deve estar me assistindo deve estar vendo no Android, muito provavelmente. Eu sei que tem gente que vê na televisão, em algum console e tudo mais, mas eu sei que tinha muita gente na expectativa de jogar o capítulo 3 do Pop Playtime e quem sabe até o capítulo 4 de Android pro futuro. O que eles falaram é que eles estão com um problema no lançamento ali na loja, né, do Android, e eles já estão tentando resolver com a Google Play. Deu um problema, era pra ter lançado junto, mas não lançou. Então eles estão resolvendo esse problema pra ver o que acontece. Fora isso, todas as outras coisas que vocês já sabem. Vamos lá ver então o que aconteceu com o nosso mano Terror do Zando. Estou completamente perdido. Vamos ver isso aqui juntos. 3, 2, 1, foi. Vambora, vamos ver. Chegou a hora de eu mostrar provas pra vocês da minha teoria de que os Nightmare Creatures de Pop Playtime 4 não foram feitos pela Playtime Company. Desde que eu apresentei essa teoria lá no princípio, quando saiu o teaser de Pop Playtime 4, muita gente foi contra essa teoria, o que tá tudo bem, tá? Realmente, muita gente dizendo que foram sim feitos pela Time, que eu tava viajando e tudo mais. Só que agora a coisa piorou um pouco e eu até recebi alguns ataques um pouco ofensivos com relação a essa teoria. Então, acho que nada mais justo de que eu realmente apresentar as provas que... Então, eu nunca falei, eu nunca fui contra as coisas do Terror. Agora que eu tô percebendo, tô em cima dele aqui, deixa eu ficar um pouquinho mais pra baixo aqui, ó, pra vocês verem ele e me verem também. Eu não entendo da onde a galera tirou que eu teria feito falando... A única coisa que eu reclamei do Terror do Zando, e ele já sabe disso, é a respeito de usar aquela propaganda do começo, lá do Pop 1, que aparece aquele cara, "You are about to see the most incredible doll ever invented." Que seria, né? A galera ficou teorizando que seria o Elliot Ludwig e o Terrorizando bateu o martelo, mas eu desde o começo tinha falado, gente, não é o cara, não é o cara, não é o cara. No começo eu tava na teoria, mas depois, aí a coisa entortou mesmo, porque quando lançou o remaster do capítulo 1, o cara foi trocado. Por quê? Eu já tinha falado que o cara do começo do capítulo 1 do Pop não é o Elliot Ludwig, aquele cara que aparece, aquela cara roxa lá, né? Tô mostrando a foto pra vocês aí. Agora, foi trocado esse cara, porque ele é só um anunciante, ele não é o Elliot. Ele é o cara justamente pra falar da propaganda, porque o rosto do Elliot, quando vai falar dele mesmo, tá sempre censurado, tá sempre lá, sabe, borrado, pra não falar quem é, pra não mostrar o rosto do cara. É só a única coisa. E o Terrorizando, eu acho que ele já falou, né? O Terrorizando já conversou e tudo mais. Agora, desse lance dos Nightmare Creatures não ser da Playtime Company, eu tô até curioso. Vieram me fazer essa teoria na mente, né? Eu realmente não mostrei pra vocês qual foi a minha linha de pensamento e agora chegou esse momento, tá? Tem que mostrar o Terror do Zando. Porque ontem mesmo eu trouxe um vídeo sobre a entrevista que o criador de conteúdo Nized fez com o Tyler, que é o community manager do Pop Playtime. Tá um cara super gente boa que tá sempre em contato com a gente, ele é muito importante na Mob Entertainment. E ele falou sobre várias coisas. Em especial, eu não citei o que ele falou sobre os Nightmare Creatures nessa entrevista, porque eu queria fazer esse vídeo aqui. Seria uma segunda linha e tal. Muitas pessoas iam vir falar sobre isso e até falar que eu errei na teoria, que eu fui por um lado errado, que foi provado e tudo mais. E eu vou mostrar aqui que não foi provado coisa nenhuma e que se a Mob Entertainment seguir por esse caminho de que a Playtime criou os Nightmare Creatures, vai ter um grande furo na história que eles mesmos criaram. Eles vão ter que rebolar bastante pra explicar isso pra vocês. E hoje eu vou mostrar... Furo? Meu Deus, Terror do Zando. Pera aí, furo aonde? Porque, eu penso assim, né, na minha cabeça. Os Smiling Creatures, eles são essa segunda linha... Essa segunda linha não, eles foram essa linha da Playtime Company, mas não tinha menções deles no capítulo 2, por exemplo. Todas as coisas que nós estamos vendo em cada capítulo, a gente tá descobrindo mais coisas. Porque na minha cabeça, espero que na cabeça de todo mundo também, as coisas ainda não foram 100% reveladas. O jogo ainda não está completo. O jogo ainda não está 100% fechado, entenderam? Então, os Smiling Critters são
da Playtime Company. Os Nightmare Critters, pelo menos na minha cabeça, também são. Mas vamos lá, vamos ver o que o Terror do Zando vai falar aqui. De onde eu tirei essa ideia, beleza? Vamos lá, o Terror do Zando. Vamos lá, vamos falar sobre a teoria antes de mostrar as provas pra vocês, que é o seguinte, a minha ideia é de que os Nightmare Critters não foram criados pela Playtime. Isso se baseia em alguns conceitos que eu vou mostrar aqui pra vocês, mostrar as provas que a própria Playtime, ou melhor, que a própria Mob Entertainment fez. Mas eu queria ressaltar 2 pontos. O primeiro que dentro do teaser de Pop Playtime 4, nós tivemos uma coisa muito específica, que foi a câmera, né, que está filmando aquele Dog Day, dá uma ênfase na etiqueta no pezinho dele que mostra a logo da Playtime. Já falei isso várias vezes, me desculpe estar repetindo, mas eu tenho que começar daí, beleza? Na minha opinião, eles fizeram isso de propósito, justamente para mostrar que aquele Dog Day pertence à Playtime. Se a gente for observar a Baba Chops, que ataca o Dog Day em sequência, nós não conseguimos ver essa etiqueta em nenhum lugar. Pode ser pela posição dela, pode ser porque foi muito rápido, mas não dá pra ver. Na minha visão, eles mostrarem essa etiqueta... O Terror do Zando? Mas então, não dá pra ver. Mano, minha visão. Vai passando aqui, ó. Aqui. Assim, não dá pra ver que mas tá aqui. Assim, é uma prova, entre aspas, contundente. Ele falar que os Nightmare Critters não fazem parte, né? Mas aí tem outros problemas. Se eles não fazem parte, o que eles estão fazendo dentro da fábrica? Espero que você explique isso. Então, porque se você fala, não, ó, eles não fazem parte da Playtime Company, eles não eram dentro da empresa. Então o que eles estão fazendo dentro da empresa? Assim, vamos lá, né? Eles mostrarem essa etiqueta dentro do Dog Day, quer dizer, no Dog Day, e não mostrarem na Baba Shops, é justamente pra gente inferir a ideia de que o Dog Day pertence à Playtime e a Baba Shops não. Então, na minha teoria... Então, mas outros bonecos que estão aqui derretidos, ô Terror do Zando, não tem etiqueta. Uns tem, outros não, que nem essa Pick Pig aqui não tem. Eu acho que é só um detalhe, assim, não sei. Seria que esses Nightmare Critters teriam sido criados pelo 1006 após a Hora da Alegria, utilizando as crianças que sobreviveram, como já foi comprovado, enquanto os corpos dos adultos inocentes, os culpados, os funcionários, os visitantes, foram usados como alimento para os outros experimentos. Não, sim, isso eu entendo, isso eu também sei, isso aí nós estamos conversando, estamos na mesma linha de raciocínio. Mas, meu filho, meu querido Terror do Zando, você tá falando que os Nightmare Critters foram criados pelo 1006, como que o 1006 ia criar uma linha nova de brinquedo, meu filho? Meu Deus do céu, bicho, tá confuso aqui. E outra, eu nunca falei isso aqui dele, tá? Eu tô vendo pela primeira vez. A galera que começou a me marcar, eu olhei e falei assim, mano, o que tá acontecendo com o nosso mano Terror do Zando? Já fiquei até preocupado. Agora eu tô vendo falando não, que o 1006 criou os Nightmare Critters, tipo, pô, mas eu não sei se ele vai mostrar o livro, mas o livro fala também que, eventualmente, todos os brinquedos que passaram pela Playtime Company chegaram a virar alguma coisa dos experimentos, ou tiveram Bigger Boris Initiative, ou ficaram a ser o experimento. Então, se tem o bichinho andando, muito provavelmente é mais experimento que virou dentro da Playtime Company. Tudo em cima do guarda-chuva, né? Playtime Company, Elliot Ludwig. Agora, enfim, vamos continuar vendo aqui, que tá meio confuso. Inclusive, o 1006 usou isso como chantagem, né? Para os experimentos continuarem seguindo eles. Enquanto as crianças, já foi comprovado que elas foram levadas sim pro subsolo, mas não estavam mortas, beleza? Minha teoria é de que o 1006, que sempre dizem, né, que ele é um cara que ele copia vozes, como a gente viu na fita preta do capítulo 3, que ele aprende muito, como ele falou, pro Harley Sauer e tudo mais, foi um cara que aprendeu a fazer experimentos, que aprendeu a fazer essas coisas e começou a desenvolver seus próprios experimentos depois da Hora da Alegria. Por isso que nós vamos até os laboratórios, as celas. O 1006 tomou esse lugar pra ele e está fazendo seus próprios experimentos lá. E os Nightmare Critters seriam... Não, mas o Terror do Zando, assim, a gente vai lá porque não é só a parte mais natural onde fica, mas também tem que mostrar os experimentos que a empresa fez. Eu tô entendendo onde você quer chegar, mas acho que o motivo não é 100% esse. O motivo, creio eu, é justamente porque é uma parte natural onde teve esse lugar dentro da empresa, do orfanato passava pra outro lugar e é esse outro lugar que a gente vai, que é prisão/laboratório. Então, mas não é que o 1006 tá fazendo. Enfim, não dá pra gente saber. A gente sabe que o 1006 é um cara bem engenhoso, mas não tem nada comprovando isso. A gente tem mais comprovações de que os adultos, né, os cientistas que fizeram, Harley Sawyer fizeram, o Arg de Pop Playtime fala isso. Enfim, vamos continuar vendo aqui. Uma visão só falando irônica, que tava meio estranho. Sabe assim, meio desdenhando do que realmente a fábrica criou, que os Smiling Critters defendem várias e várias virtudes bonitinhas, amor, amizade, enquanto os Nightmare Critters é uma coisa
coisa como preguiça, fofoca, segredos. Eles até dizem que um é babaca, no caso do Simon Smough, tá? E aí, isso aqui é minha teoria. E esse último ponto já liga à próxima coisa que eu quero falar pra vocês, que eu acho muito difícil uma companhia de brinquedos que fez muito sucesso com crianças. Huggy Wuggy não era um brinquedo pra adolescentes, ele era pra crianças. Isso já foi dito muitas vezes, tá? Fazer brinquedos que defendem preguiça, babaquice, ganância, fofoca, acho estranho. Isso pra mim é uma coisa que não cabe na minha mente, não faz sentido uma... Bom, eu falei no outro vídeo, então eu vou pôr aqui agora o que encaixaria na sua cabeça. Você sabe que existe o Buzz, né? O Buzz é aquele negócio, não o Buzz Lightyear, tô falando... quando uma marca, ela fica muito popular ou acaba ganhando uma notoriedade por conta de alguma coisa complicada, ela tende a tentar fazer coisas envolvendo esse tipo de coisa. Qual é o meu ponto? Anos 2000, anos 90, as propagandas que eram meio peculiares, eu diria. Tem um amigo que é o Canal 90, ele mostra bastante desses comerciais antigos que até foram banidos. Que, por exemplo, nos anos 90 tinha a Nintendo, na verdade, o Mega Drive, o Sega Genesis bateram na Nintendo, sendo realmente apelativo e mostrando. E cada vez mais era isso, e ficava apelando e mostrando que o videogame era mais adulto, que o videogame era isso, que o videogame era aquilo e tudo mais. Por quê? Justamente para bater na concorrente que era mais de boinha, né? A Nintendo, é o Mario Bros, aquela coisa toda. O meu ponto é, quando a Playtime Company viu o problema que foi o catnap, e tanto que o problema era, o catnap causava pesadelos nas crianças, ele fazia, né, o cheiro lá e causava nightmare nas crianças, melhor dizendo, o nightmare foi tipo, olha, a galera tá pegando esse negócio de pesadelo, vamos criar uma linha de pesadelos então, para justamente falar, não, ó, o negócio é meio Halloween das ideias, o negócio é meio, sabe, pra brincar com esse negócio dos pesadelos, pra ser justamente a antítese do que os Smiling Critters eram. E por que faz sentido? Muitos dos Smiling Critters, eles bebem da fonte do negócio chamado Ursinhos Carinhosos. Ursinhos Carinhosos, eu assisti na década ali de 90, que tinha lá os bichinhos que curavam, né, os outros fazendo aquele negócio da barriguinha lá, e a barriguinha saía, né, o negocinho da alegria, da felicidade, do sorriso e tudo mais. E tinha também o Coração Gelado, que era o inimigo, feito justamente pra colocar, sabe, uma antítese, um negócio que seja contra esses personagens, pra dar desenvolvimento na história, pra mostrar lições pra essas crianças, pra mostrar lições das coisas que são ruins. Isso é perfeitamente normal, ainda mais que eles bebem dessa fonte de desenhos dos anos 90, 80, né? Então faz perfeito sentido na minha cabeça. Eles pegarem e criarem uma seleção de serem contras os Smiling Critters, os Nightmare Critters, aproveitando o Buzz, que foi o problema do catnap, ter causado os pesadelos, mas também pra desenvolver a história. Por que a galera... Cor, mas o catnap não é o grande vilão? O catnap não sei o quê? Gente, isso é pela história do jogo. Pensa você... Eu quero que vocês tirem um pouco a cabeça do jogo. Pensem na época. Pensem nos anos 80, nos anos 90. Tentem se transportar naquela época, onde nós tínhamos desenhos que eles colocavam essas coisas... Vamos pegar um exemplo mais recente. Vamos pegar um exemplo mais recente que eu sei que a galera vai entender. Eu sei que vai ser um exemplo meio memes. My Little Pony. My Little Pony tem as pôneizinhas que são, sabe, cada uma tem um negócio que é legal. A Pinkie Pie é a festeira que faz todo mundo sorrir e tudo mais. Tem a Fluttershy que cuida dos animais. A Harriet que é um negócio de moda. Enfim, cada pônei tem a sua função, tá? Eu tô falando isso porque eu tive que me basear nessas coisas pra fazer essas ideias pra vocês entenderem. My Little Pony tem isso. Mas dentro do My Little Pony tem inimigos, como o próprio Discord, que é aquele dragão que é cheio de pedaços e tudo mais. Tem também, acho que a Chrysalis também, que é uma outra pônei que é do mal, aquela pônei que ela é verde escuro e tal, não sei o quê. E aí, por que isso tem dentro do negócio que é pra criança e fofinho? É pra justamente mostrar que tem a parte que é contra essas pessoas, contra os vilões, contra as coisas, né? Os vilões que vão ser contra os heróis. Isso é desenvolvimento de história, isso é normal, tá ligado? Mas na história do jogo, o catnap, ele foi transformado no Bigger Bodies e era justamente pra botar a galera pra dormir ali, tá ligado? E aí o problema é que o catnap depois virou o Leão de Chácara, isso pelas histórias e os eventos dentro da empresa. Mas pelo universo dos Smiling Critters, é perfeitamente plausível eles criarem um negócio pra serem contra os Smiling Critters, né? Fora que Bruno do meu coração. Bruno Terror do Zando do meu coração. Eu vou pegar uma foto. Eu sigo a Mob Games me segue. É tipo assim, isso aqui, gente, tá... É uma foto da empresa, tá? É
uma foto da empresa. Tipo, tá justamente os Smiling Critters e os Nightmare Critters. Eles até, ó, andando aqui, ó, tá aqui o Simon Smoke com a Craft Corn, com, não sei o que, o Yarnaby aqui, o modelo do Yarnaby mesmo. E tá aqui, ó, a Mommy Long Legs dando docinhos pra Baba Chops. Então, tipo assim, eles estão juntos, cara. Isso aqui é oficial da Mob Games. Então, tipo assim, eu entendo o ponto. Eu entendo onde o Terror do Zando tá querendo chegar, eu entendo aonde ele quer ir. Mas, novamente, acho que, assim, pra mim é perfeitamente plausível isso. Porque nos desenhos antigos, eles colocavam um vilão muito, sabe, escrachado até, que era realmente, dá pra ver que o cara era vilão mesmo, sabe? Por exemplo, a gente pode colocar outra coisa que eu já falei no outro vídeo do porquê que os Smiling Critters se inspiram bastante, né? E teria uma linha do mal, que é Transformers. Eu citei isso no meu outro vídeo e faz todo sentido, pelo menos pra mim aqui. Onde tem o Optimus Prime, que vira, né, o caminhão, que vira, né, os outros, né, o Bumblebee, os outros, assim, da liga, né, do Optimus Prime ali. E tem a liga do Megatron, que tem, né, os caras virando tanque, virando caça e tudo mais. E eles seriam a versão do mal do Optimus Prime, né? Teve um filme agora que falaram que é até muito bom, né, que mostra que eles, na verdade, eram amigos, depois eles viraram inimigos, o que é muito legal até, dá mais lore pro Transformers. Então, como é tudo anos 80 e 90 e Transformers também é dos anos 80 e 90, My Little Pony também é dos anos 80 e 90, então tudo que eu tô falando, eles estão bebendo dessa fonte pra mostrar essa história, né? Então pra mim faz todo sentido. Empresa que desenvolve brinquedos assim. Tudo bem você desenvolver linhas pra adolescentes, mas no momento você vai fazer uma coisa como Sonic, por exemplo, que é um bicho mais descolado, que ele é mais radical e tudo mais. Enquanto o Mario era um pouco mais infantil, o Sonic, por exemplo, era mais descolado, tentando pegar... Mas até dentro do Mario Bros tem inimigos que são coisas ruins, né? Que são antíteses e tudo mais. Como o próprio Bowser Jr., quem mais? A gente pode colocar o Kamek, que é aquele maguinho lá, né? Os Koopa Troops e tudo mais, que são antíteses do que seriam os heróis, né? E também tem os filhos do Bowser, né? Que são 8 filhos do Bowser, a Nintendo. E aí você fala, mas são vilões e tudo mais, eles são meio bobos e tudo mais. Mas cada um, por exemplo, eu lembro no desenho dos anos 80 e 90, cada um tinha uma característica. Um era meio louco, que é o Ludwig, né? Tem esqueci, é do mundo 6 lá, do mundo chocolate, que ela se acha, ela é metida e tal, não sei o que, esse é o nome dela. E aí cada um tinha, um era o gordão, que comia um monte de coisa. Então faz sentido fazer essas coisas, cara. É justamente para desenvolver a história, justamente para crescer a história. A galera mais adolescente, assim como o Crash Bandicoot, por exemplo, tá? Ele não era infantil, ele era mais adolescente. Em nenhum momento o Sonic é um babaca, é um ganancioso ou coisa do tipo. Não, tá? Não, então... o Sonic em si não, mas ele coloca personagens que são desse jeito, tipo a Rouge. A Rouge, ela é uma antítese de ser era do beta, não sei o quê, mas ela tem as coisas do tipo dela ser meia sem vergonha, do tipo ela contar segredos nas costas, ela ficar do lado do Shadow, aquela coisa, ela tá meio que egoísta, ela só se importa com ela mesma. O Shadow é um cara que não se importa com ninguém, que não sei o que, só se importa com a Maria, aquela coisa toda. Então, é natural criarem personagens pra desenvolver melhor a história e que eles teriam características ruins, justamente porque é a pimenta da parada, é pra dar o sabor, é pra, sabe, nossa, que personagem diferente, ele não é 100% bonzinho, né? Até o próprio Sonic tem um pouco disso, dele ser, sabe, eu sou o mais rápido, eu me acho e tal, não sei o que, tá? Aí você fala, Cor, mas a comparação dele é com o Mario. Então, mesma coisa, no Mario Bros tem a mesma coisa. Esse é o meu ponto. Os Nightmare Critters são justamente esse ponto. Justamente da parada dos Nightmare Critters serem essa antítese, justamente dos Smiling Critters serem 100% bonzinhos e tudo mais, né? Os ursinhos carinhosos das ideias, Optimus Prime das ideias. E do outro lado, tem as coisas ruins, que é que nem um coração gelado, dos ursinhos carinhosos. A gente pode colocar Moonra do Thundercats. A gente pode colocar o esqueleto do He-Man. Nossa, se a gente for entrar no esqueleto do He-Man, pô, tem um monte de coisa. Enquanto o Príncipe Adam é aquele cara, sabe, eu tenho a força, não sei o quê, e todo mundo ali é bonzinho, caramba, 4 do lado dele, tem o outro lado que é o esqueleto, tem o outro lado que tem lá a feiticeira, que também é meio sem vergonha, e tem outros bonecos ali, e fizeram um monte de boneco, um monte de personagem pra virar boneco, pra vender, pô, e tá tudo dentro do mesmo universo. Terror do Zando, acho que você está mamando aqui. Minha teoria se baseia nisso aí, mas tem mais um ponto que é o que eu vou provar pra vocês, que foi o que me fez bater o martelo. E eu vou mostrar da onde que eu tirei isso, vocês podem continuar discordando, mas vocês não podem discordar do fato que eu vou mostrar aqui. Vamos lá. A própria Mob Independente mostrou isso pra gente. Não só uma vez, mas
várias, tá? O que eu quero dizer aqui é que eu não tirei essa teoria da bunda, tá bom? Eu realmente tirei de um ponto, de um fato interessante. Vou compartilhar com vocês de onde que eu tirei. Gostaria de saber, gostaria de saber. É inegável. Vocês podem até falar, não, eles vão dar um jeito de explicar de outra forma, tudo bem? Beleza, pode até ser. Mas que eles vão se contradizer se eles continuarem nisso aqui, eles vão. E eu vou mostrar tudo Mostre pra vocês, terror tá? dos anos, Antes da gente chegar na entrevista do próprio Nized com o Tyler, que foi o que aumentou essa temática e as pessoas entenderam que realmente os Nightmare Creatures teriam sido feitos pela Playtime, que o Tyler teria dito isso, vou mostrar de onde que eu tirei, beleza? E foi daqui, do livro oficial. Pô, isso aí é legal, eu queria ler isso aí. De cabo a rabo. E a gente tem uma parte inteira destinada. Vou resumir esse livro aí. Smiling Creed, beleza? Ah, peraí. Terror dos Anos, mostra pra nós essa página aí, meu filho. Smiling Critters, Most Ambitions, não sei o que. Smiling Critters, The Critters, The Group, não sei o que. Toda companhia tem os seus melhores Smiling Critters. Não, pera, o começo da companhia e tal, não sei o que. Não sei o que, não sei o que tá vindo bem. O Huggy Wuggy vendeu milhões e tudo mais. Decidiram lançar, tá, não sei o que eu não tô vendo nada, mas vamos lá. Pra vocês entenderem esse livro aqui, é muito importante que vocês saibam que esse livro, ele é como se fosse um guia pra funcionários. É como se eu fosse um funcionário e eu recebi esse guia. Aí ele tem várias coisas sobre a história da fábrica, sobre o que eu tenho que fazer, sobre o que eu tenho que seguir e tudo mais, tá? Os Smiling Critters fizeram parte dessa história, então tem alguns dizeres aqui. Só que vocês vão ver que desse lado aqui, por exemplo, ó, tá vendo aqui? Tem umas anotações pessoais. Eu não posso ficar mostrando esse livro porque é antiético, mas eu vou ler algumas partes aqui pra vocês. Essas partes aqui, que tem essas anotações, tá? Aqui tá melhor, ó. A virada da companhia foi os melhores manuscritos, mas foi um desastre. Its bad Smiling Critter was a disaster. We are doing great. O giro da companhia, né? Que foi um dos melhores manuscritos, mas foi um desastre que a gente tava indo bem. O Huggy Wuggy tava milhões rolando e tudo mais, e o chefe decidiu colocar todo o dinheiro em lançar os Smiling Critters. Os Smiling Critters é depois do Huggy Wuggy. Tá, e todo mundo tinha certeza que essas coisas seriam um hit. E a gente tava com um grande margem de venda. Os problemas começaram com uma controvérsia nas notícias do verão, né? Por conta da companhia de Natal e tudo mais, que a gente teve que tirar do mercado. A gente tentou nosso melhor pra colocar na linha. Nos termos da companhia, a reputação, mas o dano tava feito. Eu acho que tá falando do catnap, né? Do problema que aconteceu lá. São de um cara chamado PW, que é um biólogo que trabalhou na Playtime. Ou seja, como se eu estivesse com o guia dele. E essas anotações foram ele mesmo que fez, porque ele achou algumas coisas esquisitas, beleza? Eu até coloquei aqui na minha tela pra ficar mais fácil de ler, pra não ficar olhando pra baixo e olhar pra frente. E eu quero ler essas páginas com vocês. Eu vou começar com você vai ler. A Playtime descreve sobre os Smiling Critters, beleza? Vamos lá, então, vou ler aqui. Me acompanhem que vocês vão entender. Os Smiling Critters, nossa linha mais ambiciosa até agora. Mais ambiciosa. Elliot Ludwig nunca foi um homem que se deixa levar por apenas um sucesso. Ele sempre quer que a próxima coisa seja maior e melhor. Então, mesmo quando Huggy Wuggy se tornou o brinquedo favorito da nação, ele já estava planejando a próxima coisa. E essa coisa eram os Smiling Critters. Então aqui a gente já sabe que os Smiling Critters foram uma criação do próprio Elliot Ludwig. Ele pensou nessa criação. Interessante. Tá. Os Critters são um grupo de amigos animais, cada um com uma cor distinta e um símbolo que eles usam em seu pingente. Cada um tem uma personalidade claramente definida, projetadas para expressar os valores em que o Elliot acreditava. Aqui já tem um ponto. O Elliot acreditava nesses valores aqui. Aí eles vão e criam valores opostos. Vocês vão ver que tem confirmação de que eles são sim opostos um ao outro. Eu também acho, isso foi confirmado. Então eles vão e criam valores opostos a que o Elliot Ludwig acreditava. Então, mas o Bruno Terror dos Anos, que eu acabei de falar, isso acontece nas histórias, justamente pra mostrar que as qualidades boas vencem as qualidades ruins, cara. Pô, isso é meio que natural, assim, né? Desenvolvimento de história, mas tudo bem. Alguém da fábrica ia contra o que o líder acreditava? Quem é mais fácil ir contra o líder da fábrica? Alguém que trabalhava lá? O próprio Elliot Ludwig indo contra os valores que ele acreditava? Ou o 1006, que detestava os funcionários? Quem que vai contra os valores que alguém como o Elliot Ludwig acreditava? Com certeza não é alguém da fábrica. Com certeza o Elliot Ludwig não ia criar outros personagens que vão contra as ideias que ele acreditava. Não faz sentido. Mas calma que tem mais coisa, tá? Não, mas peraí. Peraí, Terror dos Anos. Ó, o livro, pelo que você leu, ele não tá falando...
outra coisa também tem que ver, né? Os Nightmare Critters, eles são pós-capítulo 3. O livro é até o capítulo 3. Então, não sei se tem menções dos Nightmare Critters, eu teria que pegar o livro pra ler. Mas, assim, o ponto dele eu entendi. Mas, ao mesmo tempo, eu fico assim, cara, esquisito. Esquisito no qual sentido? Esquisito no sentido de que é como aquela coisa de você presumir uma situação em que não dá pra você ter 100% de confirmação das coisas. Por que eu falo isso? Porque Five Nights at Freddy's a galera presumia muita coisa. Presumir o negócio é do tipo assim, um exemplo. A galera presumia que o William Afton tava querendo salvar o filho dele, né, de ter morto lá da boca do Fred, aquela coisa toda, e presumia que ele queria salvar o filho, queria resgatar o filho dele. Isso, por conta dos sinais que estavam dando e das coisas que a galera via, teve gente que realmente acreditou nessa teoria. Mas depois foi confirmado, depois com os outros lançamentos, com os livros e tudo mais, que o William Afton não estava interessado nisso, ele estava interessado na imortalidade. Ele não pensava nem no próprio filho. E tem até agora a teoria de que ele até usou o próprio nome do filho dele, que foi mastigado na boca do Fredbear, como disfarce, que é Dave Afton. Então, tipo, depois ele virou lá o Dave Miller, né? Então, por não estar falando, não quer dizer que já seja desconfirmado, entendeu? É só que não foi falado ainda. Então, o que eu tô entendendo é que o Terror do Zando tá presumindo um negócio que faz sentido, mas não sei se é 100% isso. Mas vamos lá. Nós estamos muito orgulhosos dessa linha de brinquedos. Curiosamente, eles colocaram um destaque nessa palavra de orgulho, tá? Muito orgulhosos dessa linha, mas beleza, tá? Que eles falaram que sentiam que ela foi criativamente muito bem sucedida. Criativamente muito bem sucedida. Agora, eu vou ler a parte que o biólogo fala que são as coisas que ele ler agora de esquisito dentro da fábrica, beleza? É o seguinte, são duas anotações. A primeira, ele diz assim, essa é a melhor reviravolta da empresa. Os Smiling Critters foram um desastre. Os Smiling Critters foram um desastre. E a gente já sabia disso, mas isso está no livro de Poppy Playtime. Então eu pergunto pra vocês, se os Smiling Critters foram um desastre, por que eles criariam os Nightmare Critters? Se foi um desastre. Não só isso, mas os Smiling Critters quase levaram a fábrica à falência. Mas eu já vou falar sobre isso, tá? Ele continua dizendo aqui, a gente tá... não, aí realmente ele tem um ponto. Aí o Terror do Zando tem um ponto. Aí eu tenho que falar, por que que eles fariam uma nova linha, já que a linha original deu errado? Bom, aí é aquela coisa, talvez já estaria planejada, e aí o que nós vimos dos Nightmare Critters, na minha cabeça, seriam só protótipos deles. Eles não chegaram a circular, eles não chegaram a... que nem... eu até falei várias vezes, era uma linha... eu falei em várias teorias. Parece que os Nightmare Critters, eles são uma linha que não deu certo, eles são uma linha que, não vamos lançar esse negócio, porque os Smiling Critters já deu errado no universo de Poppy Playtime, e os Nightmare Critters eles começaram a fazer, mas não deu certo, eventualmente eles acabaram cancelando tudo. O que aconteceu já, e dentro de Poppy Playtime é o meu basamento pra isso. No capítulo 2 tem lá a sala dos brinquedos rejeitados, brinquedos esses que não chegaram a circular, e pode ser que depois os Nightmare Critters estejam lá, né? Seria interessante eles já terem colocado os Nightmare Critters lá pra ficar um pouco mais certeza, mas aí talvez a galera, como posso explicar, ia tomar spoiler, não sei se vocês estão querendo salvar isso, porque não sei se vocês viram, teve atualização do capítulo 2 com coisas do capítulo 3 junto. Então, pode ser essa a ideia? Não sei. Mas o ponto Terror do Zando faz muito sentido, isso aí faz muito sentido mesmo. Por que eles fariam? Na verdade, eles não fizeram, pelo menos na minha cabeça, eles não chegaram nem a ser lançados. Eles tentaram fazer, mas ficou só lá na prisão mesmo, né, com os protótipos, e essa linha de brinquedos nem chegou a lançar e tal, né? E talvez tenha virado Lost Media dentro da empresa, não sei. Tava indo muito bem. Os milhões de dólares do Huggy Wuggy, que o Huggy Wuggy arrecadou, estavam chegando cada vez mais. E o chefe, então, decidiu investir todo esse dinheiro no lançamento dos Smiling Critters. Todo mundo tinha certeza de que essas coisas seriam um sucesso e a gente tinha grandes metas de venda. Só que os problemas começaram com a controvérsia de Catnap, que estava em todos os noticiários daquele verão. Era para ser o nosso grande brinquedo pro Natal,
mas a gente teve que tirá-lo do mercado. A gente já tentou impulsionar o resto da linha, mas em termos de reputação da empresa, o dano já estava feito. Aqui ele está falando do Catnap Recall. Aconteceu uma coisa muito esquisita. Que aconteceu no começo do capítulo 3. Todos os bichinhos, os Mining Critters, você puxava o rabinho deles e eles soltavam um cheirinho, né? No caso do Catnap era pra soltar o cheirinho de lavanda, visto que lavanda é um cheiro que ajuda a dormir. Mais ou menos isso, tá? O que acontece? A gente teve uma sabotagem, acredita-se que foi uma sabotagem, onde alguém dentro da fábrica trocou a lavanda dos bonecos justamente pela fumaça vermelha que era usada na creche naquela época, tá? Antes do Catnap aparecer, essa fumaça vermelha já era utilizada na creche, tá? Depois colocaram essa fumaça vermelha realmente no Bigger Boris do Catnap. Nessa época nem existia Bigger Boris. Fica ciente disso aí. Ninguém sabe quem fez isso. Tem um e-mail dizendo, cara, não sei o que aconteceu, a fumaça vermelha simplesmente apareceu aqui e tá dando tudo errado. Aí aconteceu o Catnap Recall, onde eles tiveram que devolver todos os Catnaps. Ainda vou mostrar pra vocês um outro acontecimento estranho ligando o Catnap, tá? Eles tiveram que devolver todos os brinquedos e a fábrica quase foi à falência. Foi isso que aconteceu pro Harley Sauer entrar na fábrica e sugerir os Bigger Boris. Foi ele que salvou a fábrica dessa falência, que foi causada pelos Smiling Critters, tá? E isso aí tudo a gente tem no RG, nos documentos e reforçado por este livro. Tá falando, tá tudo certo. Entendam então que os Smiling Critters foram o motivo da fábrica quase ir à falência. A ideia que a gente teria aqui é que se uma coisa dessa vai à falência, se eles tiverem que devolver todos os Catnaps no Catnap Recall, tiraram o Catnap dos Smiling Critters, tentando reaver a marca, e mesmo assim deu errado, porque a fábrica já estava detonada em termos de reputação, ninguém estava comprando os brinquedos. Pra que eles iam fazer os Nightmare Critters? Ou vocês acham que eles fizeram os Smiling Critters e os Nightmare Critters juntos? Eu já provei pra vocês falando que o Elliot Ludwig fez esses bonecos pensando nas virtudes que ele acreditava. Por que ele ia fazer bonecos que ele tinha virtude que ele acreditava e virtudes que ele não acreditava? Isso é esquisito, né? Então, mas o Terrorizando, que eu acabei de explicar, justamente você faz a antítese pra mostrar das coisas ruins e você mostra lições com as qualidades boas. Todos os desenhos dos anos 80 e 90 era isso, cara. Enfim, acho que eles foram feitos ao mesmo tempo. Novamente, porque a explicação que fica complicada é por que então que eles estão dentro da empresa? Se eles não foram feitos pela Acor, mas eles foram feitos e criados pelo 1006. O 1006 projetou eles e fez o design, fez não sei o quê. Gente, mas então por que teria isso aqui? Por que teria desenhos, por exemplo, falando deles estarem juntos e de material deles estarem juntos? Acor, pode ser fanart, pode ser eles comemorando e tal, não sei o quê. Mas pelo universo, pelas coisas do universo. Então, eu acho que eles foram brinquedos rejeitados, sabe? Eles até talvez chegaram a participar do desenho como um contra o outro, mas aí, né, deu o fracasso que deu, e aí depois, né, eles foram removidos do mercado, ou nem chegaram a sair do mercado, na verdade. Não chegaram nem a sair de dentro da fábrica. É esse o meu ponto. Por isso que a gente vai ver eles agora só na prisão. Porque o Catnap mantinha, né, a galera presa lá embaixo. E eles não chegaram nem a ser fabricados em massa, é isso que eu quero dizer. Por isso que a gente vê muito mais Smiling Critters, sabe? Pilhas e pilhas e pilhas e pilhas. E não tem lá tantas pilhas e pilhas de Nightmare Critters. É esse o meu ponto, pelo menos, né? Mas o ponto do terror dos anos é muito bom. Entendo isso também. Faz sentido o que ele tá dizendo. Mas, novamente, é uma teoria. Toda teoria. Tanto quanto a dele quanto a minha. Eu acho muito zoado isso aí. Mas tudo bem, tô jogando os fatos pra vocês que me convenceram dessa teoria. Vamos continuar, tá? Então, mas o problema, o terror dos anos, não é fato. Assim, o fato da parada não ter dado certo não tá falando nada dos Nightmare Critters em si. A gente não tem tantas informações do que aconteceu com eles. A gente só vai descobrir isso no capítulo 4. O que você tá fazendo é presumir baseado num fato. E aí que acontece o problema. Que nem eu falei, o que aconteceu lá com Five Nights at Freddy's. A galera presumia que o William Afton queria salvar o filho dele. E acabaram criando essa teoria de que o William Afton ia salvar o filho, aquela coisa toda, porque a criança acabou mordida dentro da boca do Fredbear. Mas depois, nos próprios livros, depois nas continuações e tudo mais, foi mostrado diferente, que o William Afton é um cara extremamente egoísta, um cara completamente ruim, e o cara que acabou não pensando nada a não ser na imortalidade. Ele queria ser imortal e ele acabou descobrindo esse segredo, colocando as crianças dentro dos animatrônicos. Então, assim, é uma teoria. Não acho também correto a galera ficar atacando e batendo no terror usando. Acho isso aí meio vacilo. Eu não fiz isso. Tem algumas coisas que eu concordo, tem muita coisa que eu concordo, algumas coisas eu discordo, mas é normal. Eu só estamos trocando ideia, estamos conversando. Só faltava daqui a pouco eu ter que fazer o Popcast, né? o podcast de Pop Playtime aí. A próxima página que eu vou ler explicar todo mundo é sobre os cartoons dos Smiling Critters. Sim, a gente teve vários desenhos, tá? E essa parte aqui é o que a própria fábrica diz.
desenho isso eu tô animado curioso. das criaturas, tá? Dando vida aos nossos brinquedos. Para garantir que as personalidades dos Critters fossem conhecidas pelo público-alvo, a Playtime embarcou em uma campanha de marketing ainda mais ambiciosa, financiando a produção da série de desenhos animados Smiling Critters, que foi ao ar nas manhãs de sábado durante todo o verão de 1989, um ano antes da iniciativa Bigger Bodies acontecer. Interessante. Cadê o desenho dos Nightmare Critters? Cadê? Não tem, tá? Mas vou falar uma coisa. Não, mas não teve porque, que nem eu falei, esse é o nome deles, né? Enfim, eu acho que é só o nome deles, mas eles estão junto com os Smiling Critters, eles até mostrei a foto, né? Eles estão juntos lá e tal. Aqui, enfim, dando mas tudo bem, tô entendendo. Eu estou entendendo o ponto dele. Entende-se que podem ter sido uma criação da Playtime, o que eu acho esquisitíssimo, porque assim como Yarnaby, ficaram sem ser lançados, né? Sem ser lançados pro público e ficaram somente naquele limbo, assim como Yarnaby aconteceu. O Yarnaby era para ser lançado primeiro o experimento, que nunca foi adiante, porque o Harley Sauer, ele sacaneou tudo, né? Ele fez com que o Yarnaby, Queen Navidson, ficasse tão próximo do Harley Sauer que ele só via ele, era só o Harley Sauer e o Queen Navidson. O Queen Navidson não via mais ninguém, né? E o Yarnaby, ele ficou tão apegado ao Harley Sauer que quando ele foi removido, segundo documentos dizem da fábrica, ele ficou completamente depressivo, agressivo e não conseguiu fazer o que ele foi feito pra fazer, que eu acredito, isso é teoria minha, que era pra ser uma espécie de segurança dentro das celas de contenção ali. Então, tipo, é como se os Nightmare Critters também tivessem sido criados dessa mesma forma e jamais sido lançados pela fábrica. Só que teria tudo bem até aí, só que eu não vejo motivos pra fábrica fazer brinquedos como os Nightmare Critters. Eu já mostrei pra vocês que vai contra as virtudes do Elliot Ludwig, que ele dizia que seguia, tá? Os Nightmare Critters, eles seriam lançados depois dos Smiling Critters, justamente porque os Smiling Critters foram um fracasso. Vamos lançar esse brinquedo que foi um fracasso, depois a gente lança outro, pior ainda, pra ver se... Como assim? Não é uma estratégia de marketing que vai fazer sucesso. Já foi um fracasso esses brinquedos aqui. Vamos lançar uma outra linha porque a primeira foi um fracasso? Não faz sentido. Não, mas é que tá. Eles não chegaram nem a ser lançados. E a gente vê nos brinquedos rejeitados que tem até um Fred cagando, cara. Então, tipo assim, o Elliot Ludwig acreditava que os brinquedos tinham que cagar? Claro que não, pô. Faz por piada, faz por meme, né? Faz porque é engraçado, mas aí adivinha. Não, o bicho é rejeitado, entendeu? Então, até o que você tá dizendo que faz sentido, do próprio Elliot Ludwig não concordar com o que foi feito, pode ser daí que esses bichos não chegaram nem a ser lançados. Então, tá comprovando mais que eles não foram lançados por conta do que você mesmo tá falando, do que você colocar que nem a Playtime Company fez eles. Sendo que a gente sabe que a Playtime Company fez dezenas de outros brinquedos, outros protótipos ao decorrer dos anos. Que nem eu falei, tem até o Fred cagando. E tem vários outros brinquedos que não chegaram nem a sair. E você sabe muito terror do Zando, que a gente tem vídeos que a gente não solta pro público. Eu tenho vídeos que eu não soltei. Tem vídeos que, não, deixa pra lá, deixa quieto, pra que eu vou soltar isso aqui? Deixa pra lá, não continuo andando aqui. Pra eu vou me preocupar, né, ou ficar insistindo, ou enfim, né, tem coisas que não compensa nem fazer. Mas, novamente, a gente tem ideias e tudo mais, e tem coisas que fica no papel e a gente nem solta. Você sabe disso. Então imagina pra uma empresa que é praticamente gigantesca, com dezenas de projetos, designers, cartunistas e o caramba 4 pra fazer os designs, mais o chefão lá tendo as ideias, e aí eles vão fazendo um monte de ideias e aí uma ideia ou outra, os caras falam, não, ó, como investir uma baita de uma grana, pode ser que uma parte dessa grana também foi feita pros próprios Nightmare Critters chegarem a talvez ser famoso, mas primeiro eles fizeram os Smiling, e depois quando fizeram os Nightmare, não, pera aí, ó, deu ruim, gente, os Smiling Critter deu ruim, cancela os Nightmare Critter, entendeu? Mas eles chegaram a existir de alguma forma, dentro da própria empresa, porque é aquela coisa, porque eles estão dentro da empresa, meu filho? Isso você não me falou até agora. Sentido. Huggy Wuggy foi um sucesso, eles lançaram a Kissy Missy, que também foi um sucesso, entende? Eles não iam lançar outro brinquedo se o Huggy Wuggy não tivesse sido um sucesso. Não faz sentido dentro da história de Pop Playtime, mas tem mais, beleza? Enfim, faz. O show, né, os desenhos combinaram aventuras selvagens e malucas com uma forte mensagem moral pro seu público jovem, e sempre muito satisfeitos com o resultado, que a gente vai ver que é mentira. Como foi projetado, foi principalmente para dar suporte ao lançamento da linha de brinquedo. Nunca foi pensado para durar mais de uma temporada, tá? Só que a gente tem
tem várias coisas que o PW escreveu e eu quero mostrar, ler elas pra vocês, beleza? Sim, certo. Isso se o show tivesse sido um sucesso. Se ele tivesse sido um sucesso, pode apostar que ainda estaria no ar até hoje e os personagens mais populares, os Smiling Creatures mais populares, teriam até mesmo suas próprias séries spin-offs e até haveria filmes direto pra televisão que teriam 58 minutos de duração, tá? Ele falou que se fosse um sucesso mesmo, estaria no ar até hoje, tá? Mas eles falaram que foi só um verão. Mentira, eles tiraram do ar porque o Catnap Recall aconteceu, tá? E ele disse que os personagens teriam sido sucesso e eles teriam filmes e séries próprios, spin-off, tipo uma série do Hop Hopscotch, sei lá. Enfim, na verdade, o programa, sofreu por causa dos problemas com a linha de brinquedos. Então, isso aqui já... Se ele tá lendo isso aqui, então quer dizer que, se eles tivessem de sucesso, teria feito spin-offs, teria feito isso, teria feito aquilo, outro. Então você acha que eles já, pensando, que nem você mesmo falou, que ia ser um sucesso, eles não poderiam ter planejado? Eles não poderiam ter, sei lá, produzido, ou não produzido tanto, mas já começado a fazer os designs, já começado a fazer alguma coisa a respeito? Então, tipo assim, presumidamente falando que eles já estavam achando que seria um sucesso, é perfeitamente plausível a empresa já pensar em sequências ou spin-offs. Isso é completamente normal. Quer um exemplo? Five Nights at Freddy's. O Scott Calton fez o primeiro e ele já tava com a cabeça de fazer o segundo, mas ele queria ver o resultado do primeiro. Quando deu sucesso, ele já tava na cabeça dele o segundo, o terceiro e o quarto. E aí, quando ele terminou o quarto jogo, ele já tava com a cabeça, eu vou ter que amarrar umas pontas aqui, vou fazer o Halloween Update, e ele colocou na cabeça dele pra comemorar o FNAF World, mas em paralelo, o Sister Location. Ou seja, já eram 2 jogos pra frente. Então, é perfeitamente plausível quando você vê o negócio dar certo, você se planejar pra fazer outras coisas, que é aquele negócio dar certo. Outro exemplo que eu posso colocar, você mesmo, Bruno, meu querido Terror usando, você viu que Pop Playtime deu certo, você fez uma gavetada de vídeos ou um monte de vídeos pensando a respeito do assunto, porque você viu que dá certo, você viu que funciona. A empresa também, só que ela se organiza da maneira dela. Enfim, mais um ponto aqui pra minha lógica aqui, mas eu entendo o ponto do Terror usando e faz muito sentido também. O ponto que eu tava querendo dizer é natural de uma coisa quando você acredita que vai dar certo, você se planejar para fazer mais a respeito daquilo. Então, eles estavam pensando que os Smiling Critters iam ser famosos, então eles já estavam planejando fazer os Nightmare Critters também, né? Pelo menos é isso que eu consigo entender. Problemas com a linha de brinquedos. Mas a verdade é que o show, a apresentação, o desenho também não foi ao gosto do público. A galera não e eles só descobriram quando lançou. Porque o Catnap era para ser o coração calmo e confortável da gangue, mas o público não gostou de como ele nunca falava, sempre estava distante dos outros e assim, né? Ele colocou o resto de todos eles para dormir à noite, como a gente viu naquela apresentação, tá? A Playtime respondeu essas críticas apontando que, na verdade, os outros Smiling Critters queriam sim que o Catnap os colocasse para dormir, que, na verdade, aparentemente, parecia assustar ainda mais as crianças. Então a resposta da Playtime foi não, a galera queria que dormir com o Catnap e tudo mais. E aí as crianças, na verdade, ficaram mais assustadas ainda quando rebatiram. Ai, que... dizendo aqui. Enfim, isso nunca vai acontecer novamente. A Playtime colocou isso num cofre, tá? Trancado. Os episódios, não tem mais nada ali. Porém, tem uma coisa chamada Internet Bulletin Board, que eu acho que é tipo um site, alguma coisa assim, onde as pessoas que gravaram podem entrar em contato umas com as outras e trocar cópias de fita VHS. Estudantes universitários adoram, aparentemente. Aqueles Lost Media! Olha só que coisa meio louca. O nome disso é Lost Media, a galera que procura Lost Media, Brunão. Aí aqui a gente vai entrar na última parte, que eu acho a mais sangrenta de todo o bagulho, que é essa página aqui, que é um recorte de Catonapo! Catnap, um assassino, tá? E depois ele apresenta aqui todos os personagens, tá? Com algumas notações, mas nada que a gente já não tenha visto antes, beleza? O importante mesmo é aqui, depois a gente encerra essa parte dos Nightmare Critters, tá? Eu só quero ler uma última parte aqui pra vocês, que é essa aqui, tá bom? Olha só, a companhia não tirou muito dinheiro com essa coisa, tá? Eles não puderam admitir que falhou, mas tem muita coisa acontecendo com os Smiling Critters no lado experimental também. Então isso aqui foi só pra pontuar que eles gastaram muito dinheiro, que eles falharam e não tiveram retorno, mas na parte experimental ainda tinha coisa acontecendo. Vale lembrar que ele é um biólogo, então ele sabia dessa parte experimental. Isso aqui foi só pra pontuar. Agora, essa parte aqui do Catnap, eu quero ler toda pra vocês, porque é pra colocar o ponto final no bagulho, tá? Vamos lá. Catnap assassino. Pais relatam que gato de brinquedo causa desconforto em cria. Uma série de incidentes em que crianças apresentavam padrões de sono incomum foram as
associadas a um novo brinquedo feito pela Playtime Company, famosa por seu personagem Huggy Wuggy. Nas últimas semanas, vários médicos em todo o país notaram um aumento de pais relatando que seus filhos estão sofrendo de pesadelos intensos. Isso não parecia haver uma causa óbvia para tudo isso acontecer, até que uma família em específico relatou uma coisa intrigante. Eles disseram que os problemas que estavam acontecendo com sua filha tinham parado completamente depois que essa menina perdeu o seu novo brinquedo favorito em um passeio em um dia na floresta. O brinquedo em questão era justamente o Catnap, o personagem central, né, da linha dos Smiling Critters, que era inclusive muito promovido pela Playtime, segundo o que tá descrito aqui. Então ela perdeu o Catnap e parou de ter esses pesadelos. E aí começaram a pesquisar mais a fundo. Aí foi o seguinte: pesquisas posteriores mostraram rapidamente uma forte ligação entre esses distúrbios do sono e a posse de brinquedos do Catnap, né? Especula-se que elas são causadas pelo cheiro que o brinquedo emite. Aquilo que eu falei pra vocês, que trocaram o cheirinho da lavanda pelo na verdade, né, a fumaça vermelha em si. Isso aí, pra mim, foi uma sabotagem de alguém interno da fábrica, quem sabe 2006. Enfim, até agora, a ligação não foi comprovada, apesar de tudo. Entretanto, muitos pais preocupados ainda estão esperando por uma explicação e estão jogando seus catnaps no lixo e pedindo pros outros não comprarem o brinquedo. Isso aqui foi o motivo dos Smiling Critters ter sido um fracasso, beleza? E aí, aqui no finalzinho, ele ainda diz aqui, o biólogo diz, esse é o tipo de coisa que levou o catnap a ser retirado do mercado. Bom, foi daqui, de tudo isso que eu li pra vocês, que eu tirei essa ideia. Fora esses outros contextos, né, que eu falei da etiqueta e tudo mais, das crianças que sobreviveram. Mas eu não entendi o ponto. Você tá falando do catnap ser... Tá, Por que na verdade os Nightmare Critters, então, parecem tão feitos para adolescentes? Porque eu acredito que quando as crianças foram pegas na hora da alegria, elas realmente eram crianças. Mas quando o 1006 fez experimentos nelas, elas já tinham crescido e se tornaram adolescentes. Isso é teoria minha, tá? Pra explicar esse tipo de coisa. Então, visto tudo isso que eu mostrei pra vocês, não entra na minha mente de uma forma coesa por que a Playtime, uma companhia que pensa em lucros, ia fazer os Smiling Critters, investiram todo, como vocês viram, o dinheiro do Huggy Wuggy aqui nessa criação dos Smiling Critters. Todo o dinheiro. E foi um fracasso. Foi um fracasso de vendas. Isso é dito aqui mais de uma vez, tá? Que foi um fracasso de venda. O desenho foi cancelado, que passava em 1989. Não foi pra frente. Eles tiveram que tirar o Catnap. Tentaram tirar o Catnap e fazer a marca funcionar. Não deu certo. Por que eles iam fazer uma outra linha voltada pra adolescentes depois de um fracasso desse? E por que essa linha pra adolescentes iria ser o justo oposto dos Smiling Critters, já que os Smiling Critters foram criados pelo Elliot Ludwig, onde cada Smiling Critter era uma das virtudes que ele achava importante passar pras crianças. Quem em sã consciência dentro da fábrica ia criar uma outra linha de brinquedos pra ir contra os valores principais do Elliot Ludwig? Bom, vamos lá, que eu já fiz essa explicação e eu faço de novo. A questão é, você mesmo leu nas próprias páginas ali, o seguinte, você leu, eles já também investiram uma baita de uma grana no negócio. Eles possivelmente investiram tanto dinheiro que eles podem ter começado a fazer essa nova linha para apresentar nos desenhos, para apresentar justamente como antítese, para justamente valorizar essas boas qualidades, para justamente mostrar que as boas qualidades vencem as más qualidades. E também aquela coisa, para você mostrar muitas vezes o que algo é ruim, você não vai mostrar só o que é bom, você também vai mostrar o que é ruim. Você tem que mostrar às vezes o que é ruim para ensinar o que é o bom, né? Para você mostrar mentir é feio, mentir é errado, você mostra uma mentira e mostra as consequências dessa mentira. E aí você mostra a coisa boa de falar a verdade. E você mostra como que isso é valoroso e como que isso ajuda e tudo mais. Então faz todo sentido eles criarem antíteses. Fora também que eles bebem da fonte, que nem eu falei pra vocês, dos desenhos dos anos 80 e 90. Então faz todo sentido eles colocarem antíteses ou vilões, justamente para deixar a história melhor. O problema é que nem o Bruno falou, o Catnap foi esse bagulho bizarro dos próprios desenhos e também virou, né, esse grande problemão que acabou afundando os Smiling Critters de uma vez por todas. Mas eles podem já ter planejado os Nightmare Critters de alguma forma. Terem planejado eles, sabe, existindo, talvez como uma própria linha spin-off que ele mesmo leu. E aí o negócio não deu certo, que eles pegaram, engavetaram tudo e botaram lá pra baixo, que é onde a gente vai agora. Então, não digo que, eles pensaram em ir contra o Elliot Ludwig. Eu acho que o próprio Elliot Ludwig pensou em fazer alguma coisa do tipo para mostrar o valor que as boas qualidades
qualidades teriam acima das más qualidades. Porque você vê também, por exemplo, que eles fazem testes com as crianças. Eles mostram se a criança vai bem ou vai mal. Ou seja, bom e mal estão sempre andando ali. E eles mostram isso para as crianças. Ó, você foi bem no teste, você foi mal no teste. Você não sei o que. Tem lá os testes falando. Você mesmo viu no ARG o próprio Howland Sawyer falando com o Queen, falando, ó, seus resultados foram mal menos, foram ruins. Eu sei que se eu ver lá com você, você vai melhorar suas notas. Ou seja, mostrou pra criança que você foi mal e tudo mais. Você pode melhorar. Mostrou no ARG. Então, meu querido Brunão, a única coisa que eu entendo é, a galera tá atacando o Bruno. Calma, rapaziada, é só uma teoria. A gente não tem que ficar brigando com teoria, a gente tem que entender e tudo mais. E, Brunão, você viu a galera criticando, falando alguma coisa? Tenta escutar o que a galera falou, mano. Sei lá, eu faço isso muito. Eu já errei com o FNAF várias vezes. Também já errei com Pop também. Mas aquela coisa, a gente tem que escutar a galera. Fala, pô, rapaziada, o que tá acontecendo? Vamos conversar. Enfim, a mim só tem uma resposta. Alguém que não gosta do Elliot Ludwig. E pra mim, seria o 1006. Daí que vem a minha teoria, beleza? Não tirei da bunda. Pra mim não faz sentido, mas isso é uma teoria minha, gente. Vocês não, ele não tirou da bunda mesmo, não. Eu mostrei pra vocês. Ele não tirou da bunda, não, e ele mostrou os pontos, realmente são criar pontos essa bons. teoria. Vocês podem concordar, discordar, mas eu não fiz isso só pra causar. Eu tenho o livro, eu li, eu pensei numa teoria legal pra apresentar pra vocês. Por favor, não me ataquem. Parem de me mandar mensagem me atacando, dizendo que eu fui burro, tá? Posso ter errado. Ah, não, mas isso é normal, a galera falar que nós é burro, Bruno. Pelo amor de Deus, a galera já me chamou de burro tantas vezes. Vixe, meu Deus do céu, calma. A galera fala, às vezes fala ali, no calor do momento, não tá nem aí, tá de boa, tá ligado? Eu agora mesmo refutando, vai ter um monte de gente falando, que isso, Cor, você é burro, você não viu os pontos terrorizando? Eu vi, eu entendo, e tô entendendo a linha de raciocínio dele. Acho que muitas coisas são presumidas porque nós não vimos tudo ainda. E mesma forma que eu tenho minhas vamos pôr assim, minhas previsões, minhas teorias, o Bruno tem as dele, tá tudo certo, né? Mas ele não tirou da bunda, ele não tirou, eu tenho certeza. Mas eu mostrei pra vocês fortes evidências de que se realmente eles forem criados pela Playtime, eles vão ter que explicar de uma forma muito coesa, porque eles já mostraram pra gente que os Smiling Critters foram um fracasso. Não faz sentido eles fazerem uma outra linha derivada dessa primeira que foi um fracasso, defendendo virtudes que são opostas ao que o próprio Elliot Ludwig desenhou, visto que o Elliot Ludwig, dono da fábrica, foi quem criou os Smiling Critters. Ele ia deixar isso acontecer? Então, mas é o que eu estou te falando, Brunão. Eles criaram, assim, ó, vamos fazer os Smiling Critter. Os Smiling Critter, você mesmo leu, eles pensaram que ia ser um sucesso, que ia ser famoso, que ia estourar, que ia vender pra caramba igual o Huggy Wuggy. E aí aconteceu o quê? Fracasso, deu ruim. Mas como eles injetaram uma baita de uma grana, eles podem muito bem ter colocado a linha junto. Tipo, ó, vamos fazer os Smiling Critters, a gente já vai meter os Nightmare Critters pra ser a antítese dos bichos. Só que não chegou nem a sair. Por que não chegou nem a sair? Porque os Smiling Critters foram um fracasso. Então faz todo sentido eles planejarem os bichos e os bichos depois não terem sido aprovados, né? Nem aparecendo, nem foram pra lugar nenhum e tudo mais, né? Faz todo sentido, pelo menos pra mim. Eles pegarem, investirem a grana, botou a grana lá, né? Enfiou de grana e depois deu errado. O plano deu falha, mas você já criou essas coisas. E aí essas coisas que nós estamos vendo agora, que estão lá dentro da prisão, estão lá armazenadas lá pra baixo, né? Criar brinquedos que defendem virtudes opostas daquilo que ele criou, eu acho que faz sentido pra valorizar as qualidades boas. Se realmente eles tiverem sido criados pela fábrica e tiverem sido enterrados juntamente com Yardame como brinquedos que nunca foram pra superfície, o que eu acho, como experimentos que nunca foram pra superfície, aí eles vão ter que dar outra explicação. Mas pra mim não faz sentido a Playtime Company, loja de brinquedos, ter feito esses brinquedos. Ainda mais que tipo de... A explicação vai ser o seguinte, o que eles vão falar? Ó, a gente fez os Smiling Critters, e aí vai mostrar o fracasso dos Smiling Critters. Só que eles vão mostrar dentro da fábrica, né, essas fitas abandonadas, essas fitas que você mesmo viu, que são fitas que virou Lost Media, que a galera compartilhou ali na época, mas não teve mais nenhum tipo de nada, né? A galera agora compartilha entre si e ficou por isso mesmo. Então o que eles vão fazer? A gente vai chegar nesse tal cofre, a gente vai chegar nessas coisas e ver o que aconteceu. E aí vai falar, ó, eles pensaram nos Smiling Critters e já pensaram no spin-off, e já pensaram em outros personagens e expandir esse universo, porque eles acharam que ia ser um sucesso tremendo, criaram os Nightmare Critters pra justamente ser essa linha que é, vamos pôr assim, tem o feliz e tem o triste, tem o calmo e tem o raiva, né? Tem o fiel e tem a fofoqueira. Enfim, e assim por diante, né? Então pode ser que eles já pensaram em fazer a parada, já pensaram em planejar o negócio, mas deu errado. Então, ô rapaziada, os Smiling Critter, ó, deu merda aqui, plau.
Tira tudo. Vai, tira! Para, Kitnet. De pai compraria... Para Playtime Company. O Simon Smoke, por exemplo, que defende a ganância. O cara defende a ganância. O Alistair Gator, ele defende a preguiça. Aí você vai e compra um desse pro seu filho adolescente de 14 anos? Não, pô. Tu vai comprar, tipo, aquelas paradas como eu falei, um Sonic, que é descolado e tudo mais. Ô, Brunão, peraí, ó. Não, peraí. Eu tô vendo teu cenário aí. Você tem... Ah, você tem Pokémon, né? Pokémon não conta. Mas eu tenho aqui no meu cenário, né? Tem umas coisas meio ruins aqui, né? Tipo assim, se a gente for parar pra pensar, né? Tem um bicho ali, ó. Tá até ali atrás. Ele mata o cara do telefone lá, pô. Do Week Before. Ele, tecnicamente falando, é um bicho ruim, pô. Então, mesma coisa. A galera compra Lego do Bowser. E o Bowser, o que ele faz? Ele sequestra. Ele sequestra a mulher, mano. E aí? Pô, vou fazer o quê? Cancela o Bowser? Não, pô, é um negócio pra movimentar a história, pra ter como os heróis, sabe, fazerem coisas e terem, sabe, suas paradas, andando e tudo mais, né? Ter uma antítese, né, justamente pra história poder ser desenvolvida, esse é o meu ponto. Isso aconteceu, cara, em todos os desenhos dos anos 80 e 90. Todos os desenhos daquela época tinha justamente os heróis e tinha também os vilões. E os vilões também eram colecionáveis, que nem eu falei do próprio Transformers, que os bichos viravam lá, caça, tanque, né, o Megatron virava lá e tal, e a galera também colecionava os dois. Comandos em ação também, tem os mocinhos e tem os bandidos, tinha a mesma coisa, mano, e a galera colecionava tudo. Vamos pegar Cavaleiro do Zodíaco, tinha lá a galera, né, das armaduras de bronze, tinha lá os bichos da armadura de ouro, que os caras tinham que enfrentar e era também colecionava a armadura de ouro. E, tecnicamente falando, a armadura de ouro era os vilão, né? Então, tipo assim, tinha até dos Gêmeos, que é o Saga, né, que é o grande vilão da parada. Então, tipo assim, até ele tava lá no meio. Então, tipo assim, cara, isso já acontece há muitos anos, é meio estranho. Mas, enfim, eu entendo o ponto dele. Tipo, não foi um negócio que foi apresentado antes, foi apresentado depois, né? Mas isso aconteceu em todos os capítulos, né? A gente não tinha, por exemplo, noção da Mommy Long Legs, e aí ela foi apresentada no capítulo 2. A gente não sabia dos Smiling Critters, foi apresentado no capítulo 3. A gente não sabia dos Nightmare Critters ou do Yarnab, e foi apresentado agora no capítulo 4. Então, pra mim, tá tudo certo, faz tudo sentido, mas vamos continuar vendo aqui. Mas ele é, tipo, todo radical. É isso que os adolescentes costumam comprar, né? Os pais compram pros adolescentes. E não uma parada, tipo, o cara preguiçoso, é fofoqueiro. Meu Deus do céu, sabe? O Paul, ele fica com raiva de tudo em particular, sem nenhum motivo aparente. Que pai que quer incentivar isso, sabe? Uma coisa... Eu não entendo isso. Por mais pra que mostrar que tenha a ver com alguns adolescentes, alguma fase da vida, eu não vejo alguém comprando isso pro seu filho, tá? Mas é o seguinte... Eu sei, mas é pra justamente mostrar que ficar com raiva... realmente que foi a Playtime que criou. Será que disse mesmo? Ou foi o que a galera entendeu? Eu traduzi essa parte, né, da entrevista aqui, e eu vou ler juntamente com vocês. O Nized pergunta o seguinte: como você se sente sobre a reação mista da comunidade em relação aos Nightmare Critters? Você acha que a comunidade deveria evitar julgar o livro pela capa, pela aparência? Tyler respondeu o seguinte: fui muito público com a minha opinião sobre isso no Twitter. Eu entendo de onde vem a decepção das pessoas, especialmente com a Baba Shops, que na verdade foi colocada como rosto principal da página da Steam, antes do Yarnab aparecer. A galera achou que ela seria o vilão principal. Então ele diz: muitas suposições surgiram de que a Baba Shops era a principal antagonista do capítulo 4. Então aqui ele já dá uma dica de que os Nightmare Critters seriam antagonistas, tá? Não disse diretamente, mas seria uma dica. Fiz questão de esclarecer isso imediatamente, pois não queria que esse mal-entendido se espalhasse e queria que as pessoas se animassem com os Nightmare Critters. Eu, pessoalmente, gostei dele. Aí é que vem o problema. Olha só, eu acho divertido, especialmente porque, como uma criança dos anos 90, gostei muito dos clichês que vinham de muitos dos desenhos e jogos daquela época, o que se reflete nos Nightmare Critters. Então ele tá dizendo aqui que os Nightmare Critters, eles são um espelho daquilo que ele viveu nos desenhos e jogos dos anos 90. Não que os Nightmare Critters foram criados como jogos ou desenhos nos anos 90. Aí olha só, talvez eu tenha agido de forma um pouco impulsiva no Twitter, mas entenda, sabe? Quando as pessoas dizem que parece uma repetição dos Smiling Critters. Por isso que veio toda essa ideia. Eles são pra ser parecidos, sim, como versões inversas. Então aqui sim ele confirmou que os Smiling Critters e os Nightmare Critters são versões inversas uma das outras. Isso então, ele confirmou. Em nenhum momento ele disse aqui que a Playtime criou os Nightmare Critters. O que ele disse foi que durante a infância dele... Pô, mas peraí, Brunão. Ai, eu não falei também isso no meu vídeo de ontem, mas então, cara, ele pode não ter falado, mas isso não quer dizer que não é. Pô, ele não...
não sei. Não é porque ele não falou que quer dizer que não é, ou quer dizer que é. É meio estranho essa sua afirmação, mas eu entendo. Ele via coisas desse tipo. Uns bichos mais adolescente, uma galera mais radical e tudo mais, nos anos 90, enquanto ele era uma criança. Foi somente isso que ele disse, tá? Pelo menos eu não achei nenhuma citação que ele disse os Nightmare Creatures foram criação da Playtime. Enfim, ele continua. Existiu algumas pessoas que não gostaram do Paul devido à sua relação com a comunidade LGBTQIA+. Mas queremos garantir que todos tivessem um pouco de representação no nosso jogo. O Paul, ele tem gênero neutro, tá? Não é falar do gênero dele. Muita gente realmente criou problema por isso. Teve gente até que foi banida do Discord por conta disso, tá? Por isso, Paul é assim. Espero que isso ressoe com eles e que percebam que é para eles. Concordo, até fiz um tweet sobre isso, foi a resposta do Nized, tá? Aí, o Tyler continua falando desse negócio dele ser inverso. Tem sido interessante ver as especulações das pessoas tentando associar os Nightmare Critters com os Smiling Critters, como, por exemplo, a Maggie Mako, que é um tubarão guloso, né, que come chocolate e tudo mais e defende uma alimentação nada saudável, com a Pig Pig, que também é gulosa, mas ela defende a alimentação saudável, comer maçã, dieta equilibrada e tudo mais. E ele falou aqui de Ikilipki com a Hop Hopscotch, não sei porquê, acho que é por conta do café e eu não sei, mas enfim. É divertido ver as pessoas tentando adivinhar. Eu não sei qual a combinação exata, então não posso confirmar ou negar, mas tem sido divertido acompanhar essas especulações. Continuem assim, pessoal. E logo depois disso eles mudam de assunto. Onde tá dizendo que o Tyler confirmou que a Playtime criou os Nightmare Critters? Não tá dizendo em lugar nenhum. Pode ser que realmente seja, que a Playtime realmente tenha criado os Nightmare Critters. Vai fazer sentido? Na minha concepção, depois de ter apresentado isso aqui pra vocês, não vai fazer. Na minha concepção, faz muito mais sentido o próprio 1006 ter criado em uma forma de ironia os Nightmare Critters, que são o exato oposto dos Smiling Critters, que era o que a fábrica defendia fora dos bastidores. E na verdade a gente sabe de que era tudo uma desgraça só. E o 1006 chegou lá e falou assim: vocês querem ver experimentos que refletem o que era a fábrica? Então toma aqui, ó, ganância, fofoca, segredos, raiva. E aí ele criou os Nightmare Critters. Na minha visão é isso. Funciona muito. Não funciona não, Brunão, porque você sabe que o bicho, ele é um amálgamo, né? O 1006, ele é um monte de coisa bizarra e ele tem ódio por todo mundo. Por que ele ia parar o tempo dele pra criar um monte de brinquedo, cara? Por que ele vai criar justamente o que ele veio? Tá ligado? Agora que eu tô com a pulga atrás da orelha. Por que o 1006 ele ia parar pra criar aquilo que ele é feito? Por que ele ia fazer isso? Eu quero uma excelente explicação. Pra bater no Elliot Ludwig e não sei o quê. Cara, mas ele fez os brinquedos matarem os que criaram eles, que foram os seres humanos. Por que ele ia criar mais brinquedo pra pôr bicho dentro, pôr criança, pôr pessoa dentro e tal? Por que ele ia fazer isso? Tipo, se o objetivo dele é destruir todo mundo e usar as pessoas de alimento, por que ele ia criar mais boneco pra ficar vivo? Sei lá, mano. Sei lá. Eu quero evidências mais fortes de que o 1006 teria feito isso. Da mesma forma que eu gostaria de mais evidências para comprovar que os Nightmare Critters não são da Playtime Company. Mas também gostaria de mais evidências comprovando que os Nightmare Critters são sim da Playtime Company. Eu acho que é um pouco dos dois. Novamente, eu acho que é muito cedo pra nós julgarmos tudo. Eu acho que é muito cedo pra gente colocar tudo preto no branco, porque as coisas estão ainda sendo desenvolvidas. E o que eu ia falar, pessoal, acho que é tranquilo a gente teorizar. Cara, todo mundo é tranquilo pra teorizar, pra pôr suas ideias, pra falar o que pensa e tudo mais. E tá tudo tranquilo, mano. Então, sintam-se felizes e vamos teorizar que é o que vale. Muito bem. Posso estar errado? Posso, mas eu não tirei isso de qualquer lugar. Eu tirei isso que eu ia falar, do próprio livro da O Bruno Playtime. pensou, e essas teve um informações, raciocínio, na verdade, já foram passadas em RG, dentro do jogo, em vários lugares. O livro só dá mais evidências disso, como eu mostrei pra vocês, tá bom? Não sei se eu tô certo. Não é evidência, não sei faz se eu tô errado, presunção, mas eu tudo bem. defendo essa ideia e continuo defendendo ela. Apresentei isso pra vocês, peço desculpas por ter demorado pra apresentar isso pra vocês, mas da onde tudo aconteceu, tá bom? Desculpa se eu acabei batendo muito nessa tecla e chateando alguém, mas é o meu modo de pensar. Eu acredito que seja isso, tá? Eu espero que tenha ajudado. Tá tudo bem, Bruno, fique em paz. Pensar um pouco mais sobre isso. Pode ser que vocês mudem de ideia agora ou continuem com a sua ideia, não tem problema, pode deixar aqui nos comentários. Opinião todo mundo tem, e teorias é pra isso mesmo, pra gente ir debatendo, beleza? Exatamente. Agora, não acho legal ficar atacando um ou outro, beleza? Eu também Fiquei não acho legal, não. Com algumas coisas que eu recebi, mas eu entendo que essas discussões acabam se acalorando um pouquinho, muita gente acaba defendendo a sua opinião com garras e dentes e tudo mais. Eu entendo
que é isso. Não tô com raiva nem nada do tipo. Acho que eu fiquei um pouco com raiva de mim mesmo por não ter apresentado isso pra vocês. Realmente, parando pra pensar, não foi justo simplesmente ter jogado a teoria pra vocês sem mostrado da onde que eu tirei isso aqui. Não é todo mundo que tem acesso a esse livro aqui, tá? De qualquer forma, o que tá aqui, tá nos jogos também, tá no RG também, mas enfim. É isso, tá? Desculpa qualquer coisa, espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista aqui. Quero saber o que vocês acham. Vocês acham que os Nightmare Creatures foram criados pela Playtime ou foram criados pelo 1006 ou por outra pessoa? Deixa aqui seus comentários que eu quero saber, tá bom? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Novamente. Num próximo vídeo. Muito bom. Agora eu entendi tudo, né? Entendi as paradas todas do Bruno Terror do Zando. Acho meio paia. Chegou a hora de eu mostrar. A galera simplesmente ficar metendo doido, né? A galera ficar colocando, né? Falando um monte de coisa e atacando, e batendo, e brigando. E a galera começa quase uma guerra, né? Simplesmente por absolutamente nada. Então, gente, ó, o que eu penso a respeito? Acho que o Bruno, ele tem uns pontos. Ele tem umas coisas interessantes, sim. Ele tem uns pontos bem, assim, não digo acalorados, mas eu digo uns pontos bem intrigantes, eu diria. E também, eu também tenho os meus pontos, eu também tenho aquilo que eu penso. Eu quero, e eu estou acreditando que é, sim, tudo da mesma pessoa, tudo da mesma fábrica, porque não faria sentido o 1006 ele elaborar uns negócios novos, visto que a gente viu, né, os designs, tem os desenhos, tem tudo mais, colocando, né, que foi até divulgado, quem seriam eles e tudo mais. Pra depois do nada, não é, gente, é outra coisa e tudo mais, esquece tudo isso aí. Porque não foi feito nem pela própria empresa, é uma linha, sei lá, pirata. É uma linha feita por, sei lá, porque existe isso, né? A galera inventa os bonecos que não existe e acaba vendendo. Pode ser isso? Pode, mas eu não acho que eles teriam colocado como característica. Eu acho que é justamente pra pôr uma pimenta ali no desenho, pra fazer com que as qualidades boas sejam, vamos pôr assim, mais valorizadas e sobressaiam em cima das qualidades ruins, que é o que acontecia dentro dos desenhos dos anos 80 e 90, que é o ponto que o Tyler até falou. Mas isso comprova que é feito pela Playtime Company? Nem tanto, e também não comprova nada que o 1006 teria feito também. Isso aí eu tô curioso. Da onde o Brunão tirou isso é uma pergunta que se faz válida. Mas enfim, gente, muito obrigado por ter assistido. Não ataquei o Terror do Zando, não ataquem só por causa de teoria, só por causa de ponto aqui ou outro, né? Pelo amor de Deus, a gente tá só se divertindo, fazendo teorias e também entretendo vocês e falando das coisas que estão acontecendo. É isso, gente. Nossa, ficou um vídeo muito longo. Deixa o gostei, se inscreve, ativa o sino, pra vocês não perderem nada acontecendo aqui. E comenta o que vocês acham, né, desse negócio todo. Foi meio bizarro, mas enfim, entendo perfeitamente. Obrigado, gente, me despeço de vocês e até a próxima.